Olá, meu nome é Hulk Genelis, professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E para quem está ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu tô aqui com uma menina que é um encanto. Eu conheci ela numa possibilidade que foi muito bacana no Red Bull Station. E foi engraçado que foi a convite de um professor que foi professor meu, e depois, quando eu virei professor junto com o professor dele, ou seja, virando professor junto com ele estava ajudando essa menina. E foi muito legal. Falou, cara, agora é a hora de você ir lá, sentar, conversar com ela, porque a gente tá precisando executar essa coisa. E aquela história que eu comento, que é o porcótipo, né, que eu patenteei e tal, que é justamente para botar de pé as coisas e tal. E aconteceram duas surpresas muito gratas. Uma surpresa foi conhecer o Red Bull Station, que é um espaço que eu não conhecia, tinha ouvido falar, mas não conhecia. Um espaço de inovação, de potencialização de negócios sensacional, aí no centro de São Paulo. E junto com isso, eu tive o prazer de conhecer a Júlia e a filha dela, que é a Compostela. Júlia Riz é designer formada pela PUC-Rio e recebeu o prêmio de design pelo Instituto Tomiotaki em parceria com a Leroy Merlin, com um projeto voltado para a redução de lixo orgânico. Atualmente é diretora na Topema Cozinhas Industriais, gerenciando a Terraform Kitchen, uma redutora elétrica de resíduos orgânicos. Sua missão é encontrar novas formas e soluções para reduzir o descarte incorreto de lixo, trabalhando essa proposta através do B2B e do B2C. E, Júlia, obrigado por ter aceitado aí o convite, e é um prazerzaço estar finalmente falando com você. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar novamente com a sua presença e aprender cada vez mais com você, né? Naqueles meses na Red Bull foram incríveis. Acho que, até puxando, você já falando do porcótipo, eu trago ele para a minha vida o dia inteiro. Hoje a Compostela ela foi se desdobrando, né? Aquele nosso porcótipo diz, não, compra uma resistência, amarra no escorredor de macarrão, vamos mandar na impressora 3D isso aqui, vamos fazer assim, assado. Bom, quem diria, né? Hoje eu estou com um produto que é a Terraform, acho que é a filha da Compostela. Acho que a gente aprendeu muito com eu botando fogo na rede. Tá muito bom, cara. Quem diria que botar uma resistência num pedaço de compensado ia pegar fogo? Ou seja, aquele professor de materiais do colégio não ensinou direito, viu? Ai, foi ótimo. Não, e depois disso eu vim para cá, né? A gente tinha a Topema, onde eu tô, vai fazer 2 anos em janeiro. 2 anos já. Eles me acharam por conta da Red Bull, eu saí na época no Estadão, né? Falando sobre os negócios em volta do resíduo, da gestão do resíduo orgânico. Eles me encontraram e falaram, cara, a gente tem um produto muito parecido, que está finalizando, a gente precisa colocar no mercado e precisa de alguém que conheça bem o mercado. E foi muito legal que aqui, trazendo muito, né, do design, como é que o design ele consegue me ajudar nisso. Na PUC, a gente aprendeu muito sobre a metodologia do duplo diamante, né? Aquela coisa de... Eu tive um orientador, que foi o Marco Maia, que era ele falava, Júlia, sempre pensa assim, você tem uma panela e você tem um monte de ingrediente. E aí você vai escolher quais ingredientes você vai colocando dentro dessa panela. Depois disso, você abre os caminhos e fecha os caminhos. E é muito legal como isso veio na minha vida até hoje. Hoje eu acho que a forma mais fácil de falar é que eu sou uma gerente de projeto, de produto aqui dentro. Eu tomo conta de todo o produto, então desde a área de desenvolvimento, produção, entender como é que a fábrica está, almoxarifado, entender como é que vai ser a embalagem, como é que o cliente vai receber, pegar também a área do mercado, minha análise de concorrentes, ergonomia, eu falo sobre tudo. Quais vão ser as ações de marketing, como é que a gente vai comunicar no Facebook, o que o cliente quer, quem é o meu usuário persona, tipo, estou fazendo um projeto da faculdade, só que em escala grande e valendo milhões. Valendo milhões, é isso que eu ia falar. Alguém aqui falando, meta, 2022.
É muito E é louco. incrível, porque a oportunidade de ver uma impressora não, mas um corte a laser em metal, que antes para mim era uma coisa, vamos cortar aqui o acrílico. Não, tem uma máquina de 2 por 1,5, 1,80. Não sei, acho que é mais, é 3 por 1,80. E as chapas de aço, e você fica, uau! Né? Quando estava estudando na faculdade, a gente sempre escutava sobre os escritórios de design, a Questonó, o Índio da Costa. No Rio, a gente era um pouco colocado muito para pensar em cima de escritórios, ou virar empreendedor, criar um próprio produto, né? Ser sozinho. E eu nunca tinha escutado falar de fábricas. Então, eu acho que a Red Bull ela me abriu esse caminho, você me abriu super esse caminho junto. Nossa, como você me deu aulas Pô, valeu. de saber abrir os caminhos. Isso é muito legal. A Júlia está comentando isso, o que é mais legal, né, do trabalho. Foi tanto tempo que a gente acaba falando aqui que nem amigo e esquece de comentar, mas foi muito louco porque o que a Júlia ela começou a estudar foi a questão de compostagem. Ela tinha um mindset, assim, que já é um mindset num pensamento aquele que a gente fala do novo jovem, da nova geração, que assim, cara, não adianta eu pensar em resíduos sem pensar em como eu vou decompor ele ou como eu vou reutilizar ele. Então ela já vem com essa mentalidade. E é muito louco, porque daí ela veio com um processo da máquina dela e ela já começou a pensar a máquina, o objeto que ela estava pensando, né? Para dentro da casa, como ele poderia fazer parte da composição estética da casa, né? Porque a compostagem ela ainda sofria um processo que era um processo de preconceito. Ah, compostagem é o lixo, compostagem é coisinha feia, coisinha suja. Ai, vou colocar na lixeirazinha. A área externa, não, vamos jogar para a área interna, vamos repensar todo esse processo, vamos entender o que a gente joga, como joga, o que isso pode virar de ativo ou não. E daí ela teve uma ideia da máquina, mas o mais legal foi como ela começou a solucionar isso, vendo outras referências e falar, cara, tem um jeito muito simples de resolver, né? Tem assim, usar assim na base uma resistência, um sistema básico, uma estrutura básica. E ela começou a repensar isso. E é legal porque como é que ela chegou na Red Bull? Ela até pode contar isso com mais precisão do que eu. Mas foi muito legal que ela participou da Shell Jovem. Como é que é o nome? É Jovem Aprendiz, não é Shell Jovem? Iniciativa Jovem. Iniciativa Jovem, que é legal pra caramba, que é um aporte que as empresas fazem. E você já tinha vindo com esse trabalho da faculdade, né? Foi por isso que você colocou na Sim, Shell. foi meu TCC. Eu comecei em 2018, não, 2017. E aí eu terminei, me formei em 2018. E aí, no final de 2018, quando entreguei meu TCC, que a ideia principal, né, era a gente olhar para o lixo não como lixo, mas sim como algo que a gente transforma, né? Então, a ideia nunca foi fazer uma lixeira inteligente, sim fazer um eletrodoméstico. Sempre foi o gancho de querer mostrar por que a gente não descarta a roupa, a gente lava ela. Então, por que a gente não pode lavar o nosso lixo? Exatamente. Então, a ideia era muito estar em cima de eletrodoméstico, olhar para dentro do mercado brasileiro, quais são os produtos que a gente usa, sem aquelas referências de síndrome do vira-lata, né? Eu sempre quis trazer um design mais brasileiro possível. E aqui dentro, e aí quando eu terminei meu TCC, eu passei para o primeiro prêmio de design da Leroy Merlin com o Tomiotaki. Você ganhou, eu né? Ganhei O prêmio. Isso, ganhei, foi super legal. Mal. Aí eu ganhei o primeiro prêmio, ganhei um dos prêmios de inovação internos que a Leroy Merlin tem, que foi super legal também, uma coisa que acontece interna dentro da Leroy. E aí eu me inscrevi no Shell Iniciativa Jovem, que o pai de uma amiga me indicou, falou, olha que legal isso daqui, eles dão um apoio, ensinam sobre empreendedorismo, que ajudou muito na minha formação de aprender a gerir um negócio. Eu fui para a Shell, em seguida eu passei para a Red Bull, que foi muito interessante, que todo mundo olhou para mim e falou, não, mas será que a pessoa... É porque eu vou ser muito mão na massa? E chega eu de terno e uma maleta com uma parafusadeira na mão. E foi muito isso, foi, né, corre aqui, corre ali. Depois da Red Bull, teve essa questão dessa empresa entrando em contato comigo, né, que hoje é minha empresa. Sim. E eu fui depois para Dubai, para a Semana de Design, que também foi outra coisa gigantesca.
E uma... 2019 foi um ano. Foi um ano, não, acho que começou ali em 2017. Você falou, se formou em 2017 para 2018? 2018. Então, assim, acho que começa ali em 2017, né? É engraçado isso, até para quem... Tem um monte de gente que ouve podcast e tal, e tem uma galerinha aí que estuda ainda e tal, fala, cara, olha a importância do trabalho que foi feito na faculdade, e daí o que isso pode gerar, porque eu tenho certeza que hoje ela olhando para o trabalho da faculdade, ela fala, eu podia ter feito mais coisas na época da faculdade para evoluir o trabalho, mas aquilo ativou tanto que ela falou, puta, leva para frente, bota em concurso, leva para frente de novo, bota em concurso. Isso gerou uma coisa que assim, beleza, uma coisa que até a gente discutiu na Red Bull, que era, que eu falei para ela e que eu achei interessante como ela se posicionou, que é assim, entenda que a Compostela, que é o nome, depois ela vai explicar por que é Compostela, tá? Que eu adoro esse nome. Entenda que a Compostela é uma parte do que a Júlia pensa sobre o mundo e sobre como ela vai agir como designer no mundo. Então, assim, um momento, essa Compostela ela vai embora, ela vai atingir o seu auge e não vive em cima disso, vive em cima do que ela vai te dar como resultado. E daí você levantou muito, e é legal, porque você levanta muito essa bandeira da sustentabilidade, do orgânico, de toda essa estrutura, mas com uma coisa que é muito legal, trazer dentro do universo do produto, da casa, do viver, do morar, quer dizer, entender que não é um resto, mas é uma parte de um processo. E uma coisa que é legal que a gente agora está num hype enorme, todo mundo falar que é o design circular, né? Agora virou hype, fala sobre design circular, e a Júlia já vinha com essa proposta quando ela vem com isso. Então, isso é muito interessante, sabe? Essa coisa que clareou na sua cabeça e fez parte da sua construção como pessoa. Como se ela foi o start, mas você é maior que ela, né? Sim, nossa, foi muitas vezes a gente fica pensando até que ponto o projeto me faz ou eu faço o projeto, né? Uhum. É muito legal isso. E uma coisa que você estava falando é sobre como que a gente lida com um tema como a sustentabilidade, né? A sustentabilidade, eu vejo que muitas vezes as pessoas me enxergam no início, tipo, mas vai tender para um lado ecochato, mas vai ser verde, aquela coisa que sempre vai pensar não verde, então os pastéis terrosos, assim, assim, assado. E é muito engraçado que hoje na marca, que é a Terraform, que é a Compostela, ela virou um lifestyle. Sim, ela virou um lifestyle, é muito louco. Então, a Terraform, que hoje é o produto que existe físico, a gente está até fazendo uma mudança, que ela começou com essa coisa do verde, mas só que o que mais pega na gente é a palavra transformação e inovação. Então, a gente entra com uma cartela de cor que entra muito um azul, entra um laranja. Então, a gente consegue trazer cores que transmitem muito de um Brasil, mas que trazem também uma questão bem de inovação. Eu consigo depois te mandar a nossa cartela de cor e rola uma vai ter o link de aí embaixo da mais... Terraform para vocês verem, comprarem, acessarem. Adorei. Então, entra muito o que é mais importante. A gente está falando sobre sustentabilidade, que é uma coisa que, né, há 20 anos já se fala sobre sustentabilidade. Com 92 foi quando deu o primeiro boom, cara. Então, são 30 anos, já não são nem 20. É. Então, assim, será que eu preciso ainda enfatizar a questão da sustentabilidade ou uma coisa que já está na raiz do produto? E eu posso explorar o caminho muito mais de tecnologia? Porque aqui eu estou falando sobre exatamente, você não vai mais ter minhoca, você vai ter um consumo super baixo, porque eu vou estar trabalhando com uma resistência que não vai estar ligada o tempo inteiro. Então, eu vou estar trabalhando com sensoriamento, que vai identificar quando o meu lixo virou um adubo e vai desligar sozinho o equipamento. Então, eu quero trazer uma coisa que eu até brinco aqui, né? Quando a gente fala sobre valor de mercado. O produto não é um produto, é um produto que a gente faz aqui 100% brasileiro, dentro da fábrica, chapa de aço inox, motor da Bosch. Então, a gente trabalha com todo um material muito, vamos dizer, com um valor agregado muito alto. Então, não acaba sendo um produto barato, porque eu ainda não tenho escala. A gente está construindo para chegar nesse tempo. Então, o que acontece é, o que eu quero vender? Quanto que uma pessoa paga, né, numa lixeira? Qual o valor percebido? Exatamente. Numa lixeira eu pago tanto. Numa máquina de lavar, quanto que você paga? É imensurável a diferença, né? Uma que seria R$80 e a outra você fala de R$6.000. Então, a gente consegue se posicionar no meio termo de transformação. É como que a gente enxerga também que o produto vai se comportar no mercado, né? Acho que isso foi muito interessante também de tentar
Eu acho que isso foi o grande diferencial, né? Quando você ressignifica o projeto, entende onde eu vou colocar ele num posicionamento estratégico, né? Se eu entendo ele só como lixo, que é o que a maioria vai entender, você entra muito, é legal porque esse teu discurso entra muito forte no velho discurso, né, do tipo do Henry Ford. Se fosse perguntar para as pessoas que elas queriam, iam ser cavalos mais rápidos. Aqui elas querem, eu quero uma lixeira que faz a compostagem. Fala, não, peraí, não é uma lixeira, né? Tipo, vamos repensar isso. Tipo, existe um meio, existe uma casa, existe um processo, tipo, que além disso, você acaba também evitando o mau cheiro e um monte de coisa que está associada a isso. Agora, isso é interessante, Ju, porque eu vi teu crescimento e eu vejo aí, fazem 2 anos praticamente que a gente não conversa, e teu discurso mudou de um jeito tão radical que realmente fez muito bem entrar na indústria, entrar na empresa, e o seu discurso está muito mais alinhado ao discurso. Parece que eu estou falando com uma pessoa que faz 5 anos que eu não falo. Parece que tem 5 anos que eu estou aqui, ou 10. Né? Como é que incrível. foi, cara, entrar aí? Como é que foi essa experiência? De onde é que você entrou assim? Você entrou de baixo, realmente você já colocou na postura? O que a máquina te deu como gancho para falar, putz, tem uma questão que é a menina que está aqui pedindo, que agora já não é mais, mas na época a menina que está pedindo também, não estou falando que ela é velha, tá? Pelo amor de Deus, gente, né? Mas tinha acabado 27. de começar... Quê? 27 anos. E de repente o pessoal olhar e falar, pô, mas espera aí, esse produto fala muito mais sobre as ações do que como é que foi chegar até aí, como é que foi a percepção e como você está se posicionando estrategicamente e o que a empresa enxerga nisso para o futuro. É muito incrível, porque o presidente da empresa, né, que é o Nelson, que hoje é meu sócio, ele, dentro da área das recicladoras de resíduo orgânico, ele já tinha as recicladoras de tamanho de 30 e 100 quilos. Então, eu vim aqui para fazer as residenciais. O produto ele ainda estava finalizando, então eu vim para ajudar a finalizar, a construir e a começar a crescer. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei um pouco é um produto que estava no ar, é uma empresa de 58 anos de cozinha industrial, Caramba, tudo tá isso. entre as 3 melhores empresas do Brasil, a gente exporta para todos os lugares, a gente tem clientes como a Cor, como McDonald's, Burger King, então é uma empresa muito grande, são acho que 180 funcionários hoje, aqui em Diadema, e eu cheguei, a carioca, acabando de chegar de Dubai, e aí, galera? E foi um desafio muito interessante, muito rico. Aprendi no erro certa, sabe? Não, claro. E se a gente fizesse assim? Então, ele sempre me deu muita liberdade para criar. Naquele momento de... mas e se aqui na sala a gente experimentasse colocar 2 pessoas e colocasse uma organização assim para conseguir construir 10 máquinas por semana? E se a gente colocasse aqui dentro do produto uma distância XYZ? E se a gente fizesse um protótipo assim, assim, assado? Então, a possibilidade de crescer pessoalmente, né? Porque eu sempre fiquei como a gestora da área. Então, sendo eu e mais um é uma coisa, agora sou eu e mais 6. Então, assim, a empresa aqui dentro foi a área que mais cresceu, digamos assim. Sim. E aí, no meio desse ano, ele me deu as recicladoras industriais para unificar, né? Ele falou, bom, tá na hora da gente colocar todos os produtos dentro desse mesmo escopo. Então, como entender o público B2B e B2C meio que do mesmo produto? Então, é aquela escola, né? A escola do R é certa. Você tem que ligar para o cliente. Se o cliente não gostar de como você vai falar, você vai ter que ligar de novo e aprender a falar. Então, assim, não tem tempo para errar. Eu não tenho chance de errar. E quando eu erro, é tipo... Bom, levantar a mão, às vezes é difícil saber levantar a mão, né? Entra questões de vergonha, entra questões de ser humana, de virar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Não, deixa que eu faço. E eu tenho uma característica muito, né, de querer abraçar o mundo. E aí o pessoal falou, não, você não precisa abraçar o mundo, aqui a gente é uma equipe. E eu sempre fico muito surpresa como é que uma indústria
no Brasil, eu estava crente que eu ia chegar num mundo muito, muito mais difícil. E aqui eu tive muita oportunidade de crescer. Uhum. Se a gente quiser, né, entrar com papos de machismo, nananana, nossa, sim. Aqui eu nunca tiveram muito aquela coisa de, não, assim, momentos e momentos com pessoas e pessoas. Com clientes é uma coisa, internamente é outra. Aqui sempre me deram voz, me deixam opinar. Eu estou no grupo dos diretores, então eu sempre participo das reuniões, é super interessante, é incrível. Agora, com cliente, acontece de uma vez ou outra ouvir quem é o cara dos números? Tipo, sou eu, e aí? Qual é o problema? Sou eu o cara. Eu sou o X da questão. Por quê? Tem alguma coisa para reclamar? Eu sou o cara e bota a mão na cintura para ver se muda alguma coisa. Puta, né? Eu quero reclamar com o seu supervisor. Tá bom, pode reclamar. Não é com o seu supervisor, pode reclamar. Sou eu mesma. Fala aí. Não, e é ótimo, porque o Nelson, né? Então a gente sempre conversa, ele me ensina muita coisa. Então é muito legal ter a equipe inteira super aliada. Quando eu preciso de ajuda, eu levanto a mão e falo, gente, eu estou tendo que aprender mais, né? Levantar a mão, que é super interessante. Sim. Então, saber que você pode contar com uma equipe, né? Muitas vezes, eu sei que é um privilégio, porque muitas vezes a gente não consegue ter esse contato com outras pessoas. As áreas geralmente não são tão unidas. E hoje eu acho que é um dos maiores desafios aqui dentro, a gente tá trabalhando cada vez mais para ter uma empresa mais unida. E assim, aquela coisa do ESG, né, que se fala muito, a governança é uma coisa que a gente tem sempre discutido, levado em pauta como reunião, para falar, gente, não, se embaixo não está acontecendo, então o problema é em cima. Então, só de ter essa visão numa empresa de 58 anos, eu acho que é uma das coisas que eu acordo todos os dias falando, bom, tenho minha equipe, tenho uma empresa que está super disposta cada vez mais por ter no traço dela a questão de inovação, sustentabilidade e tradição, né? Que a gente estava falando sobre os pilares da marca mês passado. Então, assim, é um tesão. Não, isso aí que você está falando é legal, porque vai muito de encontro, né? A uma coisa que a gente sabe que algumas empresas elas quebram, elas têm um problema muito grave com a questão do engessamento, com a questão do tipo assim, os tempos mudaram, a forma como é observado os objetos, os produtos e as entregas que são esses serviços, porque afinal, todo objeto tem um serviço embutido, tudo está conectado, e pensar um design muito mais estratégico, quer dizer, o produto como Compostela, como a Form, como é que é o nome? Desculpa. Terraform. A Terraform. Eu ia falar Formlab. A Formlab é de impressão. A Terraform, ela... Falando merda, todo mundo sabe. É um negócio muito interessante porque entender que, primeiro, quando o cara te faz a proposta, te chama para dentro da equipe, ele já entendeu de uma forma estratégica que aquilo lá pode ser um B2C que ele não tinha antes. Sim. Tem aquela coisa, trabalhar B2B é uma coisa assim, eu fiz um conjunto de máquinas, quebrou alguma peça ou deu algum problema, cara, com B2B, a dor de cabeça é diferente do B2C, porque o B2B está preparado, olha, tem que trocar uma engrenagem, beleza, eu vou aí, combino tal. Com B2C, às vezes o cara liga e fala, não tá ligando a máquina, e aí? Você ligou aí você tomada? Pergunta, tem luz? Tá bom. Não liguei na tomada. Então, assim, é uma mudança de mindset, primeiro, porque não é fácil você sair de um B2B e entrar no B2C, principalmente por causa dessa demanda. O saque muda, a estratégia muda, você tem que ter equipes dedicadas a estratégias de campo dedicada. E o que eu ia comentar que é interessante, porque uma empresa antiga, aquela coisa que a gente fala, uma empresa antiga não precisa ser velha. Ela pode ser só antiga, né? Pode ser clássica, mas não precisa ser velha. E é normal, às vezes, principalmente empresa, quando a gente fala brasileira, que às vezes tem um tamanho e tal, de falar, eu sempre fiz assim, então funciona. Cara, não funciona mais porque o mundo mudou. Então, como a gente se reestrutura estrategicamente para fazer isso? Então, isso que você fala é muito importante, é muito legal você estar falando, pô, eu estou dentro de uma indústria, e a indústria que a Jutá, assim, não dá para ver aí, mas ela, assim, é uma indústria pesada, é uma indústria graxa, metal, barulho, é aquela coisa parruda.
E parece que ela está falando assim daquilo lá que muita gente sonha, fala, parece que está trabalhando na Google. É isso aí. Então, inovação e posicionamento estratégico não tem nada a ver com, tipo, trabalhar com serviço, números ou trabalhar coisa. É como você trabalha a relação dos objetos e também da governança, que é uma coisa que está sendo falada pra caramba. Quer dizer, como é que eu gerencio a minha equipe para ela trabalhar junto e realmente, quando você fala de ouvir de cima para baixo, de baixo para cima, que é a gestão em T, que a gente fala, tirar a gestão piramidal, que é a coisa mais importante da indústria, ou seja, eu vou ver onde está dando os gargalos, e não ficar fazendo o famoso em pré-indústria, né? O escudo anal, ou o cu de ferro, né? Que é tipo, não, a culpa foi dele, porra, não sei. Sim, a gente luta todos os dias para parar com isso, porque você consegue ver traços ainda, né? Uma questão que vai mudando ao longo do tempo, de, não, mas quem fez isso? Não vamos tentar achar quem fez isso, mas por que aconteceu isso? Então eu acho que aconteceu isso por conta disso, beleza. Vamos melhorar, e a pessoa que ocasionou isso, vamos falar, olha, gente, então beleza, isso aconteceu por isso, já está resolvido. Não vamos mais ter esse problema. Combinado. Tá sentindo desconforto? Fala com a gente. É sempre tentar integrar cada vez mais as pessoas. Olhar para as pessoas, né? Isso eu trago muito, tipo, aqui dentro, até da minha própria equipe interna, que é só das recicladoras, eu tenho esse papo, essa liberdade, e é engraçado quando você vê uma equipe que, tipo, como a gente caminha junto. Eu sempre falei para todo mundo, eu trago muito isso de experiências que eu tive quando eu trabalhei em vários lugares, de a gente não tem que ser alguém indo na frente, sim um cardume, tem que todo mundo nadar junto. Eu sempre falo, gente, nós somos peixinhos no oceano. Vamos virar o barco, vou apontar o barco para o mesmo, vamos achar o Blue Ocean, né? Aquela coisa. Pá! Exatamente. Você comentou um negócio que eu acho que é uma crítica que eu tenho, que é engraçada, que é a questão do erro, né? Eu acho que ainda tem um medo do erro e de não entender que, na verdade, o erro ele não é um erro, ele é a possibilidade daquilo que não vai funcionar, né? É uma coisa que também as empresas têm que trabalhar muito a cultura, porque o erro ele acaba sendo punido quando, na verdade, o erro ele tem que ser enaltecido no sentido de errou. Então, onde foi o erro estratégico? Foi na postura, foi na linguagem, foi na máquina que eu coloquei, foi no transporte que foi dado. E quando você olha de uma visão mais macro, gerencial de uma empresa, é mais fácil você identificar isso. E você cultuar isso nas pessoas é importante, porque se levantar a mão é mais do que simplesmente... Porque tem aquela coisa, eu estou sendo humilde levantando a mão para falar a culpa. Não, cara, é mais do que isso. Não é ser humilde para levantar a mão, é falar, cara, eu acho que eu sei onde foi que deu o problema e a gente pode acertar tudo isso de uma vez. Porque senão fica um grande efeito bola de neve, né? E trabalhar em indústria é um problemaço. Você comentou que a gente é adaptado a trabalhar em escritório, a cultuar a trabalhar em escritório. Costumo dizer que a gente tem 3 estratégias de vida que a gente pode ter, né? E as 3 gloriosas, tanto quanto. Você pode ser um freelancer, que daí você vai trabalhar de um outro caráter, você pode trabalhar numa agência ou ter uma agência, que é um outro caráter, uma outra responsabilidade, você pode trabalhar dentro de indústria, que é outro tipo de know-how que você tem que ter. E cada uma delas precisa de uma especificação. Então, muitas vezes, uma pessoa ela não tem a capacidade de trabalhar numa agência ou não tem estômago para trabalhar numa agência, mas tem estômago para trabalhar numa empresa, numa indústria e tal. Isso é interessante quando você colocou, porque realmente, eu acho que se eu venho de uma geração, eu me formei lá nos anos 2000, que eu venho de uma geração onde a gente foi meio cultuado a trabalhar até a própria marca, trabalhar o design mais autoral, tudo bem, teve o crescimento, né? O Júlio Freitas, que foi nosso professor, de certa forma, ele vem de uma geração que era desenhista copista. Aí eu venho da geração onde o design começa a ser um pouco mais resolvido. Resolvido não, mais estrelinha, né? E você começa a vir de uma geração que fala assim, tá, o design, se ele é estratégico, o que é afinal ser estratégico? Não é simplesmente falar, é mais legal fazer assim. Não, é entender a equipe de trabalho, como é que funciona, qual a estratégia que eu tenho, qual o posicionamento que eu vou colocar. Então, eu achei muito interessante isso que você falou, mas a questão do erro eu ainda acho um problema. Quando as pessoas falam, onde errou? Peraí, vamos ver onde deu o gargalo, né? Porque errar não é um problema. Na verdade, a gente mais erra do que acerta. Essa que é a verdade. Não, e eu estava falando aqui com o pessoal, né? E também como é que a gente recebe os erros. Porque
As pessoas, às vezes, não levantam a mão e não falam que erraram porque elas não se sentem confortáveis, porque elas vêm de uma cultura não só daqui, dali, não é de um lugar, mas acho que de uma forma em geral, até na faculdade. Se É você forma erra, você não punitiva. quer mostrar que errou. É. Então, é sempre um medo. Sendo que, na verdade, gente, se vocês estão com desconforto de montar, se vocês estão com desconforto de fazer alguma coisa, se vocês não estão entendendo, como é que a gente vai melhorar se a gente não entende aonde está errando? Né? Aquela famosa frase, é errando que se aprende. Como é que você aprende a andar de skate? Caindo. Você Exatamente. nunca vai aprender a andar de skate se você não tiver o ralado. Com certeza. Com certeza. Então, é uma coisa que realmente, eu sempre falo, errou, levanta a mão. Escondeu, aí para mim eu geralmente Aí vira é um um. problema. É um problema. É o problema. Porque aí o que está acontecendo? Eu não estou dando liberdade suficiente, aí eu também tento antes entender como é que eu passo para depois A estar levando. E é gestão muito de engraçado. pessoas, que é um negócio Sim, super complicado. Ninguém leva a sério, mas é um negócio tão delicado. Às vezes a gestão da é. pessoa é mais difícil, e que geralmente é, do que a gestão do projeto. Não, com certeza. E na faculdade a gente aprende muito como designer a ser sozinho. Exato. Isso é uma coisa É um que problemaço, eu né? nunca quis, eu sempre batalhei contra, eu sempre falei, tipo, gente, eu não quero trabalhar sem equipe. Porque eu também nunca tive, acho que, uma autoestima para conseguir finalizar um projeto e falar, não, tá ótimo. Eu sempre curti colaboração, sempre foram palavras que eu, tipo, trouxe muito mais. Se eu pudesse falar de Compostela, eu falaria muito mais sobre colaboração e transformação do que sobre Legal. sustentabilidade, Que sobre legal. eco. Que legal. Porque, nossa, eu tive tanta gente, tive você, tive tantas pessoas que me ajudaram quando era própria da faculdade, né, na PUC. Quando eu estava fazendo o projeto final, o meu orientador era o Marco, mas eu chegava na PUC às 6 da manhã para falar com todos os orientadores de todas as pessoas, eram 6. E eu passava e ficava, gente, mas olha, só queria dica de vocês, o que vocês acham? Nossa, Ju, interessante seguir esse caminho. Não, não, não. E eu pegava, compilava todas as dicas que me davam, pegava o que eu achava mais interessante e tentava extrair. Porque eu acho que, né, se a gente não fala uma ideia, eu sempre tento estimular o pessoal. Eu escutei essa frase uma vez, eu não lembro de quem era, ela não é minha. Mas uma ideia não dita é uma ideia morta. Então, eu levo isso tanto para minha vida, porque exatamente, se você tem uma ideia e você não fala, vai morrer. Porque ninguém vai saber. Ela fica no mundo Então, das ideias, que é muito doido. fica no mundo das ideias. E é aquele medo, né? Aquele receio. Eu acho outra coisa legal também, quando a gente fala da postura e estratégia, assim, que você nunca sofreu. Eu acho que essa tua postura de trabalhar em equipe fica muito clara agora, você comentando isso, que é muito interessante falar, Compostela para mim é mais esse trabalho em equipe que foi dado. Porque você nunca, em nenhum momento, o que é normal num aluno, alguém que está se formando, no momento de coisa, mas eu não quero mostrar porque alguém vai copiar. Era muito claro para você que você não ia conseguir dar o próximo passo se você não conectasse com pessoas que podiam ajudar você a dar esse próximo passo, para chegar onde você chegou hoje. Exatamente. Você nunca teve Nunca, esse receio, foi muito louco, nunca isso é verdade. tive. Agora, analisando mesmo, achei muito louco isso. É verdade. Eu sempre levantei a mão, o barulho da fábrica. Mó legal, mó legal, mó legal, mó legal. Não tá nem tão alto, devia estar alto. Pá, pá. É muito louco. Já foi a época que era super alto, a gente ajustou, porque isso é foda a fresazinha. Pô, é foda, cara. Mas foi agora o horário do lanche. Aí é todo. É o apito? É sirene. Sirene, ó, cara. Ó, É só. sirene. Vocês trabalham em quantos turnos aí? 3 turnos? Ou 2 A gente trabalha o de manhã, tarde, e a gente trabalha à noite, mas a gente não madruga. Tá. Eu consideraria 2 turnos, mas eu ainda não entendo tão bem essa questão. 2 turnos, né? 2 turnos para não dar problema jurídico. 2 turnos, 2 turnos. Não, mas deve ser 2 turnos, É quando vira, nossa, é foda. Mas mesmo assim, cara, é punk. É punk. Não, eu vou te falar, a fábrica, cada dia que passa, cresce mais. 2022 está vindo para a gente com bons olhos. É muito legal ver isso, como que a gente tem a gente tem uma grande aposta no meu setor, né, de reciclagem, de resíduo orgânico, porque a gente está falando de cada vez mais se aproximando de
2024, Sim. que é quando estão falando da política da gestão de resíduos sólidos, que a gente Sim. tem que diminuir. Então, é muito legal. Tipo, as empresas têm procurado muito. Eu estou tentando cada vez mais estar mostrando no setor como que o produto pode estar encaixado. Então, a gente está descobrindo novas formas de pagamento. Então, a gente está vendo essa questão Payback, exatamente, o payback já é uma coisa que existe com a gente há anos. Então, isso é uma coisa que está muito no core da empresa. Mas nem só isso, é tipo, parcelamento, dar uma entrada e pagar pequenas parcelas, como é que carros funcionam? Porque a máquina de 30, de 100 quilos, são máquinas com um preço que varia de 70 a 90 mil reais. Então, mas quando você olha um produto que em algumas empresas se paga em 6 meses. Sim. Dependendo do como faz a reciclagem, ele até dá um aporte na questão, que é isso aí que você está comentando, que é interessante, que assim, para quem é B2B, adquirir uma máquina dessa é justamente aquele passo que você precisa para melhorar a pegada de carbono, pegada de descartabilidade, para entrar, inclusive, em legislação, que está sendo muito cobrada das empresas, né? Isso ajuda. Então, total, assim, de 10 sacos plásticos que seriam jogados no lixo, sobra um saco de adubo, e que aqui na empresa que a gente faz é distribuir para todos os colaboradores. Então, todo mundo leva um saquinho. O pessoal fica, Gil, posso levar um pouco de adubo para minha fazenda? Posso levar para minha casa? Minha mãe, minha tia. E a gente fica, não, vamos embora, gente, leva tudo. E isso é tipo sobra do prato que o pessoal coloca dentro das máquinas. O pré-preparo é todo usado nos nossos testes. Então, assim, a gente hoje, todo o nosso resíduo orgânico vira adubo. Então, é muito legal. Vocês chegaram, porque eu lembro que na época a gente pirou lá na época, não sei se isso às vezes está dentro só de uma coisa futura ou não, mas a gente começou, e isso aí que você está falando foi uma coisa interessante, porque quando a gente começou a olhar o projeto, vamos esquecer o projeto compostado, quando a gente começou a olhar a sua ideia de reciclabilidade, onde você queria inserir esse produto, teve um momento que a gente começou a discutir e falar assim, se essa máquina fosse maior, a gente conseguia colocar em empresas, ou até mesmo em condomínios, por exemplo, de prédio e tal, e fazer com que o lixo se tornasse um ativo de valor, ou seja, o adubo poderia ser revendido fora para gerar o próprio valor financeiro para dentro das coisas. Vocês estão pensando nessa estratégia? Como é que tá? Porque a gente discutiu isso lá atrás e era super legal. Sim. Assim, né? O mais incrível é que eu nunca entendi como é que eu não achei a Topema antes. Porque eles fizeram isso no Minha Casa Minha Vida há 10 anos atrás, 8 anos atrás, para atender 2.000 casas, são 2 máquinas de 100 quilos, que em Paragominas eles fazem toda a reciclagem do orgânico, transformam em adubo e virou um ativo para eles. Então, é muito sensacional. Além disso, a máquina industrial ela ainda gera uma água de reuso, que é uma água destilada, então você pode lavar chão. Água cinza. A água cinza. É água cinza, né? Exatamente. Cinza. Tá. Daqui a pouco ela vai muito legal. fazer a verde. Aí, animal. Vamos beber, tipo. Que louco, que legal. É muito legal. É uma água que ela vem do radiador, né? Então, é uma água de condensação. Tá. Então, por isso que não é potável. Não, mas não importa. Tipo, hoje a gente tá falando de construção verde, tá falando de tanta coisa, cara. Por exemplo, dá para até montar um modelo de negócio que você consegue colocar uma máquina dessa num chão de obra de uma construção civil, Tô subindo prédio, tanto em São Paulo tem tanto, cara, essa questão da construção. Sim. Você bota isso aí numa obra, o quanto você vira de ativo e, inclusive, torna a sua obra muito mais responsável. E daí eu caio numa questão que eu acho importante perguntar para você, que é a pessoa que está na fronte disso. Porra, então, tudo isso que você está fazendo, tudo isso que você está elaborando junto com a empresa, está mostrando que sim, tem um caminho. O negócio não é tão nebuloso ali para frente, está tendo sim uma evolução para a melhoria do ecossistema e da ecossustentabilidade, que afinal, não estamos falando só dos bichinhos, mas estamos falando da gente fazer parte desse ecossistema e quem se fode na história toda é a gente, não é a Terra, né? Isso eu ouvi uma vez de um professor meu de geografia, achei genial. Ele falou, a Terra que se foda. Falei, como assim, né? Falou, a Terra já teve devastações 5 vezes, vai ter uma 6ª extinção, uma 5ª extinção, ela vai se recompor. A merda tá com a gente. Se a gente não fizer parte do ecossistema, entender que a gente faz parte, ferrou. Você que vivencia isso,
não do jeito, vamos dizer assim, não do jeito poético. O que eu chamo de jeito poético? A plantinha, o bichinho, vamos segurar. Mas como é que eu posso usar a industrialização? Como eu posso usar o resíduo para realmente virar um ativo e tal? Você vê melhoria? Você está vendo uma mudança já nesses anos que você está praticando isso? Ou você não viu ainda nenhuma mudança, honestamente? Nossa, muita gente me procura, e é engraçado que do ano passado para esse ano, eu vejo que a linguagem com o consumidor mudou muito. Antes a gente falava muito sobre payback, né? A gente falava muito sobre redução de custo operacional, e hoje eu vejo que quando a gente fala de ESG, sustentabilidade, a gente traz essa questão um pouco mais de marketing verde. As empresas hoje estão olhando para o green marketing para depois ir para uma redução de custo operacional. Legal. E os dois ficam ali batendo de frente. Uhum. Então, a Tecnisa foi uma empresa que entrou em contato comigo exatamente para... durante a construção do prédio, a gente vai colocar a máquina e depois, quando vai ter adquirido equipamento, todos os condôminos vão poder utilizar a máquina para colocar o resíduo orgânico. Puta, e que no legal! Final tem um adubo. Que legal! Então ele subsidia por enquanto na obra, vai te pagando e quando termina já faz parte do projeto integrado. Sim. Só que acabou que ainda não foi para frente, que ela... Tecnisa me nota. Por favor. Nota a terra. Nunca... Então, assim, a gente tem alguns clientes super, assim... Não vou mensurar, não vou falar muito marcas, mas assim, que a gente ainda está em muita negociação. Sim, fica tranquilo. Mas eu tenho uma galera que está tipo, gente, preciso desse produto, porque é interessante. A gente tem um outro produto aqui, que é um aquecedor de água biomassa. Que legal. O adubo que sai dessa máquina, ele pode ser peletizado e ser colocado nessa máquina. Então, o seu lixo vira uma fonte de calor para você aquecer a água. Então, acabou o chuveiro elétrico, acabou o chuveiro a gás, acabou, tipo, caralho, tudo. Aí a gente pode usar... caldeira, cara, é muito louco. Exatamente, você pode ir para a indústria. Igual eu falei. É incrível. Puta, que legal, cara. Puta, sensacional, muda totalmente. Inclusive nessa... É louco, né? Porque a gente usa biomassa, a gente está sofrendo um problema muito sério da questão dos níveis de água, né? Dos níveis de reservatório, e você muda, né? Tipo, uma coisa que a gente comenta bastante sobre o Brasil é a pouca utilização das energias que são essenciais, tipo eolítica, que o Brasil é líder mundial, ou era, pelo menos até 2 anos atrás, da criação das turbinas eólicas no mundo. Sim. E a questão do sol, que a gente tem bastante, e acaba usando a hidrelétrica e né? E daí você está falando de biomassa, cara, isso é muito importante, porque é muito. Você bota no resort, a gente tem alguns clientes, né? Que é muito legal. A gente fala sobre o payback e eu mesma fico assim, encantada. O hotel XYZ gastava R$32 mil por mês de gás. Uhum. Ele passou a pagar de aluguel mais o combustível de biomassa R$8 mil. Então, o cara não tirou nada do bolso. Ele teve, assim, ele economizou. Então, ele trocou de 32 foi para 8. Então, uma economia, assim, a gente fala de 70%. Porra, é animal. Tipo, animal. Dentro dessas empresas, quando a gente fala de redução de 2%, 5%, você fala, caramba, como é que você fez a mágica? 70%. Então, é legal isso, porque isso mostra o quanto a gente tem marcha de manobra real para, assim, tipo, é efetivo, né? Tipo, chega a ser até meio idiota quando o cara, não vou fazer, cara, é efetivo, tá acontecendo. O que tá Você não quer a redução de 70%? É meio, por que você não vai fechar? Tipo, você quer o quê? Quer que eu prove? Quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe? Então, quer que eu desenhe? Então, eu já desenhei, já fiz o projeto, é só comprar. Aquela coisa. É muito engraçado, porque eu também entendo que são projetos novos. Então, muita gente fica com um certo receio. Será que vai acontecer isso mesmo? Então, dá para entender que tecnologias novas causam um certo medo, né? Um receio nas pessoas. Só ver o que aconteceu na pandemia, né? Precisou botar máscara, todo mundo entrou em pânico. Então, imagina a tecnologia. Exatamente. Então, eu acho que é uma coisa que, assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai conquistando e vai mostrando a importância. Porque já está mais do que na hora, né, de a gente ter alternativas para conseguir lidar com o que a gente está fazendo. Aterro sanitário não dá mais para falar. É engraçado que o meu discurso
eu começo a falar sobre o produto e quando eu não falo muito sobre os malefícios causados pelo resíduo orgânico, porque para mim acho que é até um problema, certamente, porque para mim é tão óbvio. Sim. Quando você descarta o lixo orgânico, aterro sanitário, lixão a céu aberto, você tem Gramacho. Eu vejo que muita gente não conhece Gramacho, o maior crime ambiental da América Latina. A gente tem Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, que o que tem de chorume. Gente, a pandemia, a gente ficou o quê? Alguns meses em casa, a gente voltou a ter tartaruga. E você viu aquelas Veneza reportagens, virou cristalino de novo? Porra, né? É assustador. Então, assim, como é que a gente não se dá conta que a gente é o problema e a gente precisa solucionar o que a gente está fazendo? E a minha preocupação, quando você comenta sobre isso, a gente está falando sobre sustentabilidade, que é ser capaz de ser sustentável. Né? Então, esquecer, para a gente é óbvio, mas para as pessoas, sustentabilidade é natureza. Não, sustentabilidade é capaz de ser sustentável. É o tripé, né? É o tripé. É econômico, o social e o meio ambiente. É uma coisa que eu sempre falo. Exato. O meio ambiente é só uma perninha. É só uma não perninha. Adianta nada ser, ai, que lindo, olha que palavras maravilhosas, mas eu não faturo. Fatura pra caramba, é bom pro meio ambiente. Mas o meu entorno, as minhas pessoas, não estou fazendo nada pela minha comunidade, o que acontece? Então, assim, quando você consegue realmente olhar a sustentabilidade como um todo, eu acho que muda muito. Eu gostei muito de aprender sobre o ESG, né? Que parece que há 3 anos que vem crescendo. E, querendo ou não, Environmental Social Governance. Não é tão diferente da sustentabilidade, mas ela traz a perninha da governança. É legal porque, na verdade, quando você olha sobre outro olhar, você entende que é uma evolução de um discurso que já vai vindo. Então, é sempre um empilhamento de evolução. Ninguém substitui ninguém, né? Eu lembro que o discurso, por exemplo, o design circular que a gente está falando, que hoje em dia está falando para caramba, design, ou seja, o projeto circular, como se... Cara, ele nasce de uma base lá atrás, de um livro que eu sempre falo que é o Cradle to Cradle. Cara, como é que eu tiro da cadeia e retorno para a cadeia sem sujar o sistema, né? Que vem de uma questão de empresa que era do Cradle to Grave, né? Que é tipo, que é a obsolescência programada, projetada. Que é do berço a... Como é que é? A lápide. Tumba, não é tumba? É lápide. Lápide. A lápide. Tumba. Cradle to Grave. E depois ele cria o Cradle to Cradle, começa a dar discurso, e esse tripé, essas coisas são as evoluções desses discursos, né? Evolução dessa discussão. Cara, é muito louco. Você, em relação à questão da sustentabilidade, eu tenho uma coisa que eu sempre fiquei muito revoltado, particularmente, eu queria perguntar para você, que é estudiosa nesse campo, tá? Eu nunca entendi a lógica. Eu entendi a ideia, mas nunca entendi a lógica da compra de cota de carbono. Eu sempre achei um absurdo. Então, tipo, na China, o cara vai lá, produz o produto, produz lá, gasta o carbono suficiente e vai comprar a cota de carbono no Brasil, fazendo investimento em alguma coisa, ele compra a cota de carbono do Brasil ou de outra que tem cota de carbono sobrando, para poder equilibrar a sustentabilidade. O que eu quero entender, o que eu nunca entendi, cara, o ecossistema, ele faz parte de um sistema complexo. Eu estou falando de um ecossistema, é um planeta onde a gente vive e o ecossistema ele vai se balancear. Como é que eu posso sujar mais de um lado, comprar a cota de carbono? Tipo, a conta não fecha na minha lógica. Fecha. Entendeu? Porque tá poluído lá... Eu acho que as pessoas, elas tentam... Assim, né? Eu acho que é pouco polêmica também. Eu sou um pouco polêmica em algumas questões. Que bom. Mas eu acho que é meio que tipo... sabe aquele meme que é aquele garrafão de água, o cara vem com uma fita, uma silver tape e tapa um buraquinho, tipo, como resolvi o problema. Exato. É tipo um negócio de, sei lá, 1.000 litros de água, aí ele coloca uma silver tape um buraco, tipo, tá resolvido, lavei minha mão. Então, assim, acho que as pessoas hoje tentam lavar a mão e fugir dos problemas de uma forma muito simples, né? Por exemplo, o que foi... acho que o Elon Musk estava entrando numa discussão no Twitter, que alguém falou, sei lá, 1% da renda dele acaba com a fome no mundo. E ele, então me diz como é que é. Tipo, cara, não é indo para o espaço ficar 15 minutos que você vai resolver. Tipo, se você pelo menos olhasse
para, né, questões. Vamos falar sobre vacinação, essa a nova variante, né? Que jogaram a culpa na África, mas já estava na Europa há muito tempo e ninguém percebeu. Isso E aí que é você entra louco, com cara, a porque... campanha lá não é tão forte. Minha família é da África do Sul, né? Uhum. E eu vi que a minha família inteira não se vacinou, e não é só pelo, vamos chamar de negacionistas, que aqui no Brasil é o que eu estava chamando. Falei, aqui não vai se vacinar, todo mundo tem que se vacinar. Só que lá você vê que é uma cultura de pessoas que não acreditam no novo. Então, como é que você muda isso? Como é que você mostra a importância? Nossa, que interessante. Mindset. Que doido. Então, não é virar e falar porque tal pessoa não se vacinou porque não quis, não. Qual que é a campanha do governo? Como é que a gente é no Brasil? Né? A gente tem uma coisa de campanha. Nos Estados Unidos são totalmente contra um monte de coisa deles, mas, poxa, a barraquinha que eles fizeram em Nova York de vacinas, campanhas, trocas, se vacine e ganhe tal coisa. Então, foi uma coisa muito... orgânica, vai. Ele deixou assim. Não só muito orgânica. Tipo, no Canadá, um amigo meu falou, não sei se eu concordo, Ju, que se você não se vacinar, você não pode entrar em tal lugar. As pessoas estão obrigando as pessoas a se vacinar. Eu falei, é o mínimo. Sim. Porque se você não se vacina a população completa, vai criar variante. Então, isso que é muito louco, né? Porque a gente está vivendo um momento, assim, claro, hoje o mundo ele é sem fronteiras. Eu sempre falo que o John Lennon conseguiu o que queria na música dele. O mundo é sem fronteiras hoje. As fronteiras só estão na cabeça das pessoas. O vírus mostrou isso muito claramente. Tipo, não importa eu combater nos Estados Unidos se na África eu não tô, porque, cara, é geral, não existe isso. Combate de um lado, não combate do outro. Né? Então, você tem que estar todo mundo na mesma página. E é muito louco, porque é muito rápido. Quando a gente fala da sustentabilidade, a gente está aí, 300 anos realmente fudendo de uma maneira mais agressiva da industrialização. E daí fica meio lento, é geracional, será que entende? Mas, a gente está com a pandemia, todo mundo fala, puta, estamos no terceiro, não estamos no terceiro ano. Não sei se todo mundo se ligou, mas a gente ficou 1 ano e meio, galera. Não foi 3 anos. Eu voltei a dar aula agora, presencial, com máscara e tal, em agosto, em algumas universidades, e outras em outubro. Não ficou 3 anos, né? E mesmo assim está acontecendo negacionismo. Não precisa, eu acho que isso que é complicado, né? Entender que realmente o ecossistema é essa conexão entre as pessoas e não adianta arrumar um lado, que é isso que eu estava falando da cota de carbono. Arrumar um lado e falar, mas eu estou comprando a compensação. Cara, não existe a compensação. Porque, tipo, como é que você compensa com valor numérico uma coisa que é extração e poluição? Tipo, não faz sentido, lógico, né? É na hora de rever, né? Acho que a questão é você olhar e falar como é que eu posso fazer diferente. Não existe só uma forma de fazer. A gente já não, né? A gente está falando de 2050, nos próximos 30 anos, que eu acho a coisa mais incrível, né? Nos próximos 30 anos, vamos bater 10 bilhões de pessoas. Como é que a gente vai alimentar essa galera? Chama o Thanos. Eu amo estudar sobre vertical farming, sobre novas formas de plantação, sobre plantação em containers. Eu sou super, tipo, é uma paixão que eu tenho ali, que eu sempre estou olhando, prestando atenção. A gente está falando de 10 bilhões de pessoas. O que você faz com 10 bilhões de pessoas mal distribuídas? Cara, não existe. E é mal distribuída em relação não só à renda, mas em relação a poder de barganha, né? Porque uma coisa assim, tem o poder de compra, mas tem o poder de barganha, que é isso aí que você falou da África do Sul, falou de alguns lugares, assim, eu consegui vacinar, mas, cara, eles não. Tipo, fudeu do mesmo jeito. Quantas histórias a gente teve de vacinas que chegaram no interior do Brasil vencidas? Sim. Porra. Então, porque a gente está olhando para quê? Para São Paulo, Rio de Janeiro, XYZ? É fácil olhar para quando a gente está olhando para a capital, né? Então, e aí tem 2 críticas que é engraçado, né? Eu falo que às vezes a curva de aprendizado é muito bizarra. Eu já vi teóricos, né, há muito tempo atrás falando, o jeito de resolver os problemas é realmente arrancando o band-aid de uma vez e obrigando as pessoas a fazerem. Ou a gente vai aos poucos. Eu acho que parece que aos poucos vai funcionando melhor, às vezes tem que acelerar mais. E a pandemia, ela me assusta quando, primeiro no discurso lá, assim, negacionista, que logo começou a pandemia, e que tem a ver com a sustentabilidade, com o sistema, tem a ver com tudo isso, que é voltar ao novo normal. Galera, não existe novo normal. Normal é normal sempre, é isso que eu sempre falo. Normal é normal sempre, o normal agora é esse.
né? Sim. E eu acho que está tendo um emburrecimento de, tipo, as pessoas... todo mundo entendeu que um home office funciona, que algumas empresas precisam de alguns momentos para fazer online, alguns momentos pode fazer back, até porque a gente tem muitos serviços rodando em várias empresas, em vários negócios, em várias estruturas. E eu estou percebendo agora, tipo, que a gente tive que voltar a dar aula, tal, em alguns lugares, não foram todos, mas também foi opcional, a gente escolheu, tal, que está voltando o trânsito, está voltando coisa, o pessoal parece que está desesperado para voltar por uma coisa que não era sustentável, se tornou sustentável, e o pessoal está retornando falando que o anterior era sustentável, mas já se provou que... Sabe um emburrecimento que eu fico meio chocado? Metade das pessoas que estão na rua ainda, tipo, óbvio, vamos tirar dessas pessoas, não precisariam estar, sei lá, entendeu? Sim. É isso que eu tô falando. Talvez não seja metade, mas quantas pessoas ficaram em casa e conseguiram resolver a vida e estruturar tal, né? Então, eu fico meio preocupado com isso. Que tipo de choque que vai ter? Eu sempre vejo o copo meio cheio, nunca vejo meio vazio, sempre vejo uma esperança ali no coisa. E completando isso até, e eu quero que você comente sobre essas coisas, eu lembrei do comentário que foi muito legal, que os caras, aliás, não foi nem no comentário, foi um teste que os caras fizeram em Nova York, em Manhattan. Eles pegaram dois prédios, ou 3 prédios de Manhattan, da ilha de Manhattan, e colocaram tudo verde, né? Colocaram as sacadas, floricultura não, a alimentação, e aqueles 3 prédios alimentariam a ilha de Manhattan inteira. Então, tipo, a gente tem tanta estrutura vertical que pode estudar, ser sustentável, porque sustentabilidade está nisso, né? Como eu faço o ciclo do sistema se fechar nele mesmo, cara. Como é que a gente pode estar... Exatamente, é tipo, gente, o meu lixo aqui dentro é meu teste. O meu lixo vai para as pessoas, então eu já economizo aí 2 sacos pretos por dia, de 100 litros. É tipo, você vendo pequenas ações que podem mudar todo dia. Você comentou alguma coisa que eu ia falar, sobre o emburrecimento. Eu nem sei se emburrecimento é uma palavra, mas cada pandemia, eu acho que ela, né, porque não é a primeira, e cada pandemia ela veio para jogar na nossa cara como que o ser humano é um bicho porco, né? Porque, tipo, a primeira foi falta de saneamento básico. Sim. A segunda, sei lá o quê. Agora o que a gente está aprendendo é que a gente tem que lavar a mão e usar máscara. Porque, nossa, eu vim no ônibus, eu estava no Rio, eu voltei de ônibus, as pessoas tossindo, espirrando, uma mulher tirando a máscara para espirrar. Eu peguei o álcool em gel e passei na minha cara. Falei, como eu queria um lesoforme spray para passar no meu rosto. Cara, isso eu já presenciei. A pessoa tira a máscara para espirrar, já presenciei. É muito louco. É muito louco. Bizarro. Então, assim, o que é a transmissão de uma doença? É gotícula da pessoa doente na sua boca. Como que eu já andei de ônibus, de ar-condicionado, no calor de 40 graus no Rio de Janeiro sem máscara? Eu fico... Gente, hoje em dia eu sou uma pessoa que eu fico... Chegam perto de mim, eu fico, peraí, deixa eu passar o álcool em gel em você. Eu falei, tinha que fazer um meme que era assim, eram os japoneses e os chineses olhando para os ocidentais, falando, ria da gente, se fudeu. Porque lembra, a gente via os caras de máscara falando, como assim, máscara, nunca vou usar, lembra? Nossa, lá é muito poluído. E, cara, e foi engraçado que quando começou a pandemia, eu lembro de... Falaram, tem que usar máscara. Eu falei, vou usar. E eu vinha andando aqui para a empresa, e eu pegava aqui o dia inteiro na empresa, eu chegava em casa, eu fazia assim, o pó de aço inox, caminhei eu fui pedalar no, como é que é o nome? Na ciclovia, na ciclofaixa. Eu ando aqui em São Paulo de bicicleta, eu chego em casa, eu tiro a minha blusa de manga comprida, eu vou me lavar, sai preto, eu fico, gente, é muito sujo, é muito importante a gente estar, tipo, de máscara. Eu falo, mesmo quando liberarem as máscaras, eu vou continuar, porque é pela minha saúde. Eu já sou asmática. Eu estou numa cidade que é indústria, tem isso, tem aquilo, muito carro, muita poeira. Não dá. Não tem como ser sustentável se a gente não conseguir olhar áreas verdes, né? O lugar mais legal de andar aqui em São Paulo é Ibirapuera. Uhum. Então, por que a gente não consegue ter prédios com áreas verdes? O meu apartamento é uma floresta. Sim. Eu amo. Eu acho que a gente está precisando cada vez mais de um verde, sabe? Achei que você ia falar, a gente está precisando cada vez mais de uns sustos. Não, disso. Eu não acho assim.
eu falo, acho que desde os meus 15 anos, eu sempre falei, eu acho que a próxima pandemia vem já já. Eu achava que a ebola ia Todo ser a mundo achou. grandiosa. É. Eu achei que ela ia ser. Só que foi só um gringo que foi para a África e ficou doente, não aconteceu nada. Só que eu Começou. lembro de estar indo para a África do Sul escutar no aeroporto, em 2015. Se você estiver com os olhos sangrando, por favor, procure um médico. Ainda bem que estão me avisando. E eu cheguei na África do Sul e não tinha um aviso. E eu virei, eu perguntei para os meus primos, eu falei, gente, o que está acontecendo? Porque, tipo, no Brasil oh my God! E você chega aqui na África do Sul e fala, Júlia, é uma tribo extremamente isolada no norte do continente, a milhões de, sei lá, é muito longe daqui. Falaram isso, foi uma coisa muito pequena. E eu falei, nossa, como é que a mídia ela consegue também impactar de uma forma, né? Só ver que a gente viveu, eu vivi na adolescência muito essa história da AIDS, né? Que era bem quando eu tava e teve a mesma coisa, vai pegar o mundo, ferrou, e daí tinha um preconceito em cima disso, que tipo, por culpa não sei do que, né? Não vou falar coisas de preconceito que eu acho ridícula, né? Quem quiser saber, vê o filme Filadélfia, que é fantástico, que explora muito bem isso. E a gente teve essa neura, aí depois veio realmente o ebola. E o SARS já tinha tido em 2004 e tinha essa intenção, né? Essa coisa. E é interessante, cara, mas eu achei interessante quando você fala o ser humano é um ser porco, né? Por nada. É engraçado isso, porque realmente tem um. É muito louco, cara. É muito louco. Eu ia falar Vamos parar de botar a mão na boca depois de tocar num corrimão. Porra, meu, né? Não vamos roer unha. Não bota o dedo no olho depois de encostar no ônibus. É muito doido, né? As Vamos bactérias. lavar a mão. Como diz meu cunhado médico, as bactérias não têm cronômetro, né? Peraí. Não tem. Não deu 3 segundos, não vou invadir a comida. Damn it. É muito louco. E tem uma coisa muito louca que as pessoas às vezes esquecem, que assim, todos nós, algum momento, vamos pegar o vírus. A questão é quanto o seu organismo vai estar preparado ou não. Às vezes as pessoas falam, não, eu não vou pegar. Não é questão de pegar ou não pegar. É questão de que vai pegar, assim como todo mundo tem herpes, tem um monte de gente que tem, e depois explora ou não. Ou a própria gripe, que já matou muita gente, né? Que é... Manifesta. A gente deu uma horinha, não quero mais tomar o seu tempo. Eu queria saber o que você quer deixar de recado. Eu queria dar os parabéns. Pô, tô mó orgulhoso de ver você onde você tá. Muito legal. Você merece. Pô, você batalhou pra caralho. Ó, que eu acompanhei um pedacinho da vida dessa menina. E, tipo, pô, já tem orgulho de tudo que ela fez e tem que ter orgulho. Parabéns, viu? Animal. Obrigada, de coração. Um recado pro pessoal. Não cutuque o nariz, não cutuque o olho, aquelas coisas. Acho que só para até completar, o que eu quis dizer com o porco, também não acho que a gente tem que entrar numa neurose de ser totalmente limpo. Eu sou super a favor de lamba a cara do seu cachorro e do seu gato, porque a gente tem que viver com esses micro-organismos para a gente ser saudável. Sim. Mas evite ônibus lotados no Rio de Janeiro com ar-condicionado. Mas acho que o meu recado mais é colaboração, sabe? É olhar para o mundo com mais amor. É uma coisa que eu sempre falo para o pessoal aqui. Eu aprendi na Red Bull uma frase que ela me acompanha para o resto da minha vida, que é amor aos detalhes. Então, não aceite menos, sabe? É olhar para o pequeno, seja num projeto, seja na sua vida, seja em qualquer lugar, é ter amor aos detalhes. É tudo que você faz, fazer com carinho, correr atrás. Porque eu também não gosto de romantizar tem que se fuder para dar certo na vida. Não. Às vezes, sim, a gente vive num mundo muito difícil, mas quando você faz o que você gosta com muito amor e muito carinho, e você tem pessoas, né? Networking, hoje em dia é tudo na vida, né? Como a gente se conheceu, como que tem todas as coisas, como eu consegui chegar onde eu cheguei, é graças a outras pessoas. Não é, eu sozinha no mundo. Não, eu sempre gostei de ver que eu tenho uma trajetória, que eu consigo citar inúmeras pessoas que fazem muito parte da minha vida. Eu gosto de ter pessoas comigo. E é isso. Muito bom. Posso listar aqui, ó.
vai passando, né, o letreiro. Não, mas eu acho que é isso mesmo. E da mesma maneira, olhando pelo outro lado, o quanto foi importante para mim, particularmente, além de conhecer a Ju e tal, eu tive a oportunidade de estar na Red Bull. Sim. Entendeu? Tipo, tô dando um exemplo simples de tipo, a oportunidade que ela teve e a oportunidade que eu tive de estar também e de conhecer essas estruturas e entender o quanto tá se fazendo por inovação e por essas coisas. Muito bom, Ju. Parabéns mais uma vez. Pô, que do caralho falando que você tá conquistando as coisas. E, meu, ó, depois passa os links, fala aí e precisou, a gente tá aí, minha querida. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Amei fazer parte do seu podcast. Sempre que quiser, tô aqui. Sem problema. É um prazer. Então tá. Obrigado pelo seu tempo, Ju. Obrigada a você. Eu sou